Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos para mais uma aula. Então pessoal, nós tínhamos falado nas aulas passadas, né, sobre bactérias, enfim, né, diferentes partes da bactéria, fisiologia, enfim. E tínhamos entrado também na parte de doenças, no caso, que acometem o ser humano, muitas vezes, por causa de desequilíbrios na microbiota. Então, hoje nós vamos continuar falando de alguns tipos dessas doenças, só que elas já envolvem mais, no caso, outros tipos de microbiotas, mais de tudo externas, e que vão provocar as infecções sexualmente transmitidas. Antigamente se chamava de doença sexualmente transmissível, mas hoje a gente mudou, foi mudado esse termo pelo caso para infecções sexualmente transmitidas pelo fato de muitos pacientes que apresentam essas doenças, eles têm um processo de infecção muitas vezes assintomático. E no caso, quando tem a doença, o termo doença, ela manifesta sintomatologia. Então, por isso, se colocou dessa forma em infecções sexualmente transmitidas, ou também chamado IST. Bem, aqui isso está mostrando meus dados, meu nome é o professor Álvaro, meu e-mail e meu telefone para tirar dúvidas. Beleza, pessoal, então referente a essas, no caso, doenças, a gente tem que falar que, como o próprio nome fala, essas infecções, elas são transmitidas através das relações sexuais, já seja por via sanguínea ou vertical. Quando a gente fala do vertical, se refere de mãe para o filho. Elas apresentam também uma alta incidência, né? No caso, a gente vai ver de acordo com os últimos boletins epidemiológicos que ela tem aumentado bastante nos últimos 100 anos. Ela está presente em múltiplas etiologias, ou seja, tem bastantes agentes etiopatológicos presentes, aproximadamente 30 patógenos. A gente está falando entre bactérias, vírus, fungos, enfim. E diferentes tipos de apresentações clínicas. Os quadros clínicos vão ser diferenciados conforme o avanço da doença e conforme os patógenos envolvidos no caso, nessas infecções. Uma coisa interessante da gente observar é que essas infecções sexualmente transmissíveis, elas apresentam um prejuízo na qualidade de vida do paciente, do indivíduo que foi infectado, né? No caso, isso vai trazer consequências nas relações pessoais, familiares, o impacto social vai ser muito grande no caso. E isso muitas vezes associado a um fator muito cultural, muito pessoal, né? No caso, que leva à culpa, muitas vezes relacionado ao estigma. Isso pode provocar discriminação que a pessoa não quer, então por isso muitas vezes ela cala, não fala, e mais que tudo a violência que isso pode gerar. E obviamente violência de todos os tipos. Tá? É interessante saber também que todos são susceptíveis, todos nós somos susceptíveis a adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Isso vai depender muito do número de parceiros sexuais, a utilização concomitante de álcool e drogas também. Tudo isso vai facilitar a infecção não somente por qualquer tipo de doença, principalmente por algumas hoje, como HIV, no caso, que vai de 3 a 10, ou seja, em cada 10 indivíduos, 3 têm essa infecção, no caso, provocada pelo vírus do HIV. Assim mesmo, outra coisa interessante, né, que é uma infecção assintomática, muitas vezes que a gente vai observar, por isso que muda o nome, né, como tínhamos falado. Essa infecção assintomática, o paciente leva muitos anos, um exemplo da sífilis que a gente vai falar, ele leva 8 anos assintomático para depois desenvolver, no caso de Acosse no final, depois de 10 anos, mudanças drásticas, no caso no comportamento, porque ela pode atingir um estado tardio de neurosífilis, o que causa sintomatologias muito perigosas, como a gente pode falar dessa maneira.
A automedicação é um fator importantíssimo quando a gente fala dessas IECT, já que muitas vezes, como eu falei, né, essa falta, é, essa, esse jeito de calar, ficar escondido, né, para não ser observado e que tem a doença, né, muitas vezes esse paciente ele procura automedicar-se de maneira irregular no caso, então ele não pode, porque isso queira ou não, isso leva muitas vezes a mecanismos de resistência bacteriana frente a essas doenças, né, a diferente resistência aos medicamentos, melhor falar. Tá? Aí tem que também ter uma coisa interessante, que é a questão da avaliação do parceiro ou da parceira, que pelos conhecimentos que a gente tem, isso é uma questão muito importante no caso para avaliar a doença e como ela teve os processos de transmissão. Só que muitas vezes o parceiro tá nem aí, ou a parceira pensa que não é com ele, né? E isso é uma questão meramente cultural também. Vamos falar desse jeito, né? Mas isso pode levar a aumentar o número de infecções sexualmente transmissíveis. Outra questão importante da gente avaliar são as vacinas. Normalmente temos essas vacinas, principalmente para hepatite A, B e o HPV, que está recentemente, né? A recorrência da doença, né? Não existe uma imunidade por uma IECT, então o paciente pode ter uma reinfecção causada pela exposição, então tem que ter muita prevenção nesses casos, né? E a associação com ICCTs entre elas que a gente vai falar, né? Tem várias, eu tinha hepatite, HPV, HIV, sífilis, enfim. Mas o que tem a ver aqui onde entra a microbiologia? Na verdade, nos agentes que tínhamos visto, os 30 patógenos envolvidos, a gente vai falar, porque eles fazem parte da microbiota residente, principalmente as ectógenas, né? Não tinha as autóctonas, dentro temos as exógenas e as endógenas. As exógenas, normalmente a gente vai encontrar na microbiota vaginal e na microbiota peniana, que fazem parte dos órgãos envolvidos com os processos, né, que tem maior contágio por essas doenças. Se a gente for ver na microbiota vaginal, temos lactobacilos e como a Candida albicans, né, no caso. E a microbiota peniana, que também temos a Candida albicans, temos outro, como a Saccharomyces, são fungos, a Trichosporum, a Rhodotorula, que normalmente podem causar infecções gravíssimas em pacientes imunocomprometidos. Lembrando morfologicamente que elas têm essas bactérias que a gente vai falar, muitas delas são bactérias gram-negativas, no caso, lembrando, né? Nós tínhamos falado dessas bactérias gram-negativas, como é que é seu envoltório, possui uma membrana externa, o periplasma e a membrana citoplasmática. Aí também vamos ter as que são de forma helicoidal, como o Treponema pallidum, que é da sífilis, né, presente. A morfologia dela normalmente vai ser um exemplo da espiroqueta. Ela vai ser uma característica anaeróbia facultativa, catalase negativa, que é uma enzima que decompõe peróxido de hidrogênio. E essa espiroqueta, no caso do treponema, ela apresenta 6 a 4 espirais, no caso. Aí a gente vai ver que essa divisão dos domínios que nós tínhamos falado nas primeiras aulas vai ser importante no caso, porque vamos encontrar diferentes tipos, né? Do domínio das bactérias temos as espiroquetas, as bactérias gram-positivas, no caso, né? Que é a árvore filogenética. Como é que as condições de cultivo, no caso destes micro-organismos? Obviamente, a impossibilidade de cultivo em meios artificiais, porque não é que não seja possível, sino que a gente não conseguiu ainda, né? No caso, não foi possível
porque a gente não conseguiu achar o requerimento no caso desses micro-organismos. Então, normalmente, eles vão ser cultivados em seres vivos, no caso em macacos, através da inoculação em macacos e ratos. Eles também apresentam baixa resistência ao meio ambiente, pela falta de calor e umidade presente, né? E eles têm também uma capacidade de biossíntese limitada. Então, o que essas coisas que a gente está falando, isso impossibilita delas serem, no caso, cultivadas em meios, né, de cultura. Por isso, a gente utiliza, como eu falei, no caso, inoculação em organismos vivos, macacos e ratos, dependendo. Os fatores de virulência que eles têm, eles dependem muitas vezes da aderência e invasão desse microorganismo, por exemplo. A presença de algumas proteínas chamadas de adesinas que facilitam a ligação, no caso desses microorganismos, na superfície. E assim também os receptores de polissacarídeos. Lembra que eu falei que eles têm, né, o envoltório LPS? E isso faz com que ela se ligue facilmente aos receptores e se adere mais facilmente na superfície, no caso dessa outra célula, ou do tecido onde ele está colonizando, no caso, né? Assim também vai ter uma evasão de defesas do hospedeiro, no caso, né? Proteínas que não estimulam suficientemente o sistema imune, vai ter um estágio de latência, no caso na qual esse microorganismo ele vai estar presente, vai estar pendente do momento certo para ele iniciar o processo de malignidade, né, de virulência. Também está envolvido bastante com quem esse fator de virulência, com a produção de toxinas, basicamente do LPS, do lipopolissacarídeo. Lembra que tínhamos falado do polissacarídeo A, né, no caso, também está envolvido nisso. E captação de nutrientes, especificamente ferro, né? Nós tínhamos falado do ferro e a técnica com a qual algumas bactérias absorvem ele, né, através dos sideróforos. Lembra que nós tínhamos falado? Os mecanismos de patogenicidade, por exemplo, da Treponema pallidum, que é causante, né, da sífilis, ela normalmente não possui quantidades significativas de proteína na membrana, então isso facilita a penetração no sistema do hospedeiro e não desencadeia, passa despercebida, então não vai desencadear resposta imunológica. Isso a gente chama de mecanismo patogênico específico, que assim ainda não foi elucidado. Então a gente fala que essa patogenicidade ela se deve o quê? À aderência ao epitélio do hospedeiro praticamente, o que vai levar o quê? A que ele entre facilmente na circulação e vá para os locais que ele tem afinidade. Quais são as manifestações clínicas e transmissão? Geralmente, isso vai depender, como tínhamos falado agora há pouco, dos períodos de atividade e latência. Como se a gente for falar, né, o herpes vírus, né, que normalmente é da varíola, ou escarlatina, que normalmente acontece quando são crianças e depois às vezes podem ficar latentes e elas, quando o paciente estiver muito imunocomprometido, um imunodeprimido, elas podem voltar novamente. O herpes zoster é um caso único, no caso que pode dar em adultos também. Aí, no caso, pode ter um acometimento sistêmico disseminado, que normalmente é a ausência de tratamento inadequado, que leva a complicações graves. Mas assim, para ter isso é muito ruim, porque assim, o paciente está totalmente perdido, né? Então, normalmente não acontece isso. A transmissão se dá via sexual ou área genito-anal, no caso, né? Geralmente a maioria dos casos que tem se observado dessas infecções sexualmente transmissíveis tem sido através da área genito-anal. Aí vamos ter também um exemplo da sífilis congênita,
que é uma infecção fetal via hematogênica, que vai da mãe para o filho, né, através, como tínhamos falado, contágio vertical. E geralmente ela vai acontecer a partir do quarto mês. Que mais? O período de incubação normalmente vai ser de 3 a 4 semanas. Ela vai apresentar dois tipos de estágios nesse primeiro momento, embora tenha um terceiro também. Esse estágio primário, ele tem presença do cancro duro, né? Normalmente se apresenta. Tem o estágio secundário, onde vai ter a disseminação dos treponemas, então vai ter um aumento, no caso dos micro-organismos, treponemas pallidum, e a multiplicação da bactéria em todos os órgãos. Então tem o tropismo, né, que tínhamos falado, que eles gostam de ir a outros órgãos, principalmente cérebro. Aí ele vai apresentar a roseola, lembra da roseola, que eram as manchas rosas presentes na pele para iniciar, depois leva a lesões papulosas, no caso, para depois desencadear adenopatias generalizadas, né, quando a gente fala nas glândulas, problema nas glândulas. No estágio terciário já tem a manifestação das lesões cutâneas. Também, se for no caso da neurosífilis, né, pode se manifestar na massa encefálica, que leva a uma demência, paralisia ou morte. Aí vamos ter também a sífilis congênita, que aí nós tínhamos falado, a transmissão do mãe para filho, via, no caso vertical, infecção do feto por via placentária, a partir do quarto a quinto mês de gestação, no caso, você vai ver se a criança com características dessa sífilis congênita na pele, principalmente. A incidência dessas doenças, no caso, doenças infecções sexualmente transmissíveis, passa de mais de 1 milhão, são adquiridas por dia no mundo. Dessas aí, temos que 357 milhões de novas por ano, geralmente estão envolvidas por infecções por clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoniasis. 500 milhões de pessoas vivem com herpes no mundo, e na fase latente. 290 milhões de mulheres têm infecção pelo HPV, né, de papilomavírus. Normalmente a gente extraiu essas informações do boletim, no caso, de estratégias contra infecções sexualmente transmissíveis, no caso dado pela Organização Mundial da Saúde. Aqui vocês podem encontrar o link, caso vocês queiram se aprofundar mais, porque isso é uma coisa interessante. Assim também, essas infecções sexualmente transmissíveis, no geral, não são de notificação compulsória, né? Já é uma coisa interessante. Ao não ser de notificação compulsória, não tem dados estatísticos atuais, tanto que isso que a gente está mostrando é de 2017, né? Aí aqui normalmente podemos obter da sífilis adquirida, que em 2007 tínhamos 2.693 casos, hoje em 2017 tem 13 mil. Então praticamente em 10 anos ela, no caso, subiu bastante, no caso. Agora, casos notificados e taxa de detecção de sífilis em gestantes, no caso também ela foi aumentando. No caso, somente de 2016 para 2017 que teve uma queda, no caso, de 8 mil casos até 4 mil. Tá, pessoal? Normalmente a prevenção sempre pode ser o uso do preservativo, sempre, e também através da prevenção combinada. Sempre tem um acompanhamento médico e a triagem contra essas infecções, né, como HIV, sífilis, hepatite B e o C. Essa, no caso, prevenção combinada, normalmente muito importante, né, em populações-chave prioritárias, porque aí a gente estabelece marcos legais e outros aspectos estruturais que vai envolver a profilaxia, testagem regular, tratar todas as pessoas, diagnosticar e tratar pessoas que têm, no caso,
as IST e que tem HIV também, a redução dos danos provocados pela sintomatologia, imunizar a pacientes com HPV ou HBV, e enfim. Essa sífilis adquirida, como nós tínhamos falado, é uma doença infecciosa sistêmica que tem uma evolução crônica, a qual leva a uma agudização e latência. O agente etiológico é o Treponema pallidum, uma bactéria gram-negativa, uma espiroqueta, né, morfologicamente. Ela tem uma alta patogenicidade e exclusiva do ser humano. Ela é curável, graças a Deus. Embora o que não pode ser curável é quando tem a resistência para os medicamentos. No caso, esse boletim epidemiológico de sífilis em 2017, ele nos mostra que desde 2010 até 2016 tem tido um aumento nessa taxa de detecção de sífilis em gestantes e incidência em sífilis congênita, no caso, né? Você pode ver. Se for adquirida, né, são as amarelas ou laranjas, né? Aí temos os casos de gestantes, tem ido aumentando, né, com o passar do tempo. Tem ido aumentando, então os casos eles vão aumentando com o passar dos anos. Nesse outro gráfico, também do mesmo boletim epidemiológico, se mostra, né, as regiões onde tem tido mais alta. De uma maneira geral, a gente pode observar, e isso aí a gente está falando taxa de detecção por cada 100 mil habitantes. Então, se for ver, né, de maneira geral, o Brasil ele tem ido aumentando drasticamente, mas dentro de todas as regiões, o Sul também tem apresentado um aumento drástico nessa questão, igual que o Sudeste. Tá? As regiões que menos apresentaram essa sífilis, no caso adquirida, foi o Nordeste e Norte. Estou falando de um estudo feito em 2016, tá? Ou seja, que saiu em 2017. Esse boletim que está aqui mostrando. Tá? Então, a região do Sul-Sudeste que apresentaram maior taxa de detecção de sífilis adquirida. Se for no caso pelos dados da OMS, a gente mostra que a estimativa de casos com sífilis ela vai de 5,6 milhões de casos novos por ano. E conforme o mapa mostrado aqui, temos basicamente que em África tem os maiores casos e depois nas Américas presentes. Essa sífilis se dá, como tínhamos falado, transmissão sexual, 10 a 60% de chances, chegando a 95% se contato genital com as lesões diretamente. Se for sanguínea, né, através dos objetos contaminados, tatuagem, ou se caso for vertical, de mãe para o filho. O período de incubação vai ser de 10 dias a 3 meses. A classificação se dá pelo tempo da doença ou manifestações clínicas, né, que nós já tínhamos falado, né, da sífilis primária, secundária e terciária. O diagnóstico através da clínica e da sorologia, dos exames. Essa classificação normalmente vai ser, como tínhamos falado, o segundo tempo de infecção. A gente vai ver ela em dois tipos: sífilis adquirida recente, quando é menos de um ano de evolução do caso, e a sífilis adquirida tardia, quando foi diagnosticada, no caso, depois de um ano de evolução desse quadro. As manifestações clínicas que ela vai apresentar, que nós tínhamos visto, né, sífilis primária, secundária e terciária, tem a latente e a sífilis congênita. História normal do desenvolvimento dessa patogenia dessa sífilis, no caso, vai acontecer dessa maneira. Normalmente, aproximadamente 44% eles apresentam manifestações, ou seja, eles são sintomáticos, pacientes sintomáticos, como estamos mostrando aqui, pessoal. Já os outros vão apresentar, no caso, 64% de latência, então muitas vezes podem ser assintomáticos.
dos sintomáticos, eles vão ter aproximadamente 10,8% de pacientes com morte. E um 7% vai desenvolver, né, a neurosífilis, que é o estágio final no caso. De 6% sífilis tardia cutânea, né, apresentação das lesões que chamamos papulosas, e 10% problemas cardiovasculares, no caso. Então, se pode observar que a questão de assintomático, que fica em estado latente, é muito interessante, né, no caso, como está observando, né, por isso adequado teste, diagnóstico, métodos de prevenção sempre são indicados, no caso. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte da sífilis benigna tardia, que acontece em 16% dos casos, a cardiovascular, como nós tínhamos falado, em 9,6%, e a neurosífilis vai ter 5 a 7 normalmente, tá? Aí tudo se dá através do contato, tá? Esse contato. Aí, no caso, quando tem o contato, vai ter o contato e o contágio. Então, aí o processo para aparecer, normalmente, de 10 a 90 dias. Aí tem que utilizar, no caso, os testes. Normalmente são os não treponêmicos, né? Ou também chamados de BDRL, no caso. Que aí vai nos identificar, no caso, vai ser um screening, né? No caso, e que vai permitir o acompanhamento através, no caso da queda dessas bactérias ao longo do tratamento. Aí, no caso, vamos ver a primária, né, a sífilis primária, que nos vai detectar somente o 25% desse teste. Depois, quando ele chegar aos 100%, ele vai no caso, sair de resultado essa sífilis secundária. Isso depois de que de 3 a 12 semanas. De 4 a 14 semanas, a gente vai ter já os títulos com o BDRL com títulos baixos. E aí vai ter a latente recente, na qual ele vai estar escondido, tranquilo. Lembrando que essas duas primeiras, essa primária e secundária, vai também acontecer uma neuroinvasão, sendo que 25% dos pacientes não tratados não eliminam o treponema, no caso da sífilis, do sistema nervoso central. E 99% dos adequadamente tratados erradicam a infecção do sistema nervoso central. Tá? Importante lembrar isso. Quando tem essa fase latente recente, 25% desses pacientes apresentam recaídas do secundarismo, então eles podem voltar a apresentar os sintomas da sífilis secundária. Já depois de um ano, no mais de um ano, tem um latente tardio, a gente pode ter um efeito de remissão, assim como desenvolver a sífilis terciária, no caso, que vai levar aos principais efeitos, consequências, no caso, né, no sistema cardiovascular, sistema nervoso central, através da neurosífilis tardia, uma sífilis benigna tardia também. Essa epidemiologia da sífilis, a gente pode encontrar casos de sífilis por cada 100 mil habitantes presentes. Normalmente, os locais que têm tido isso, geralmente, aqui nessa parte, no caso do Pacífico Oriental, nessa questão aqui, nesses países, assim também na África está presente, normalmente estão se observando, e na região das Américas. Casos de sífilis congênita, elas têm aumentado, no caso, mais que tudo em América, estudo feito em 2014. A porcentagem de sífilis em atendimento pré-natal tem aumentado bastante também em África, e no Pacífico Central, em América teve bastante baixo, né, por causa dos métodos, no caso de prevenção, que vem aumentando. Se for no caso no Brasil, a gente encontra um total de casos de 227 mil pacientes com sífilis. No caso, isso a gente pode falar, né, no caso de notificado de sífilis de 2010 a 2016 por região, sendo que o Sudeste que ganha, né, o Sul e o Sudeste, aquilo que nós tínhamos falado lá atrás.
tá? Então, aí dentro dos que vão prevalecer mais esses casos, a gente vai ter que mais que tudo são os primários e aqueles que são ignorados também, tá? Então, se for ver por questões de gênero, 1,8 casos em homens para cada caso em mulher, ou seja, quase o dobro, se dá mais em homens, tá, pessoal? É mais que tudo de 60 a 40, né? Aqui já é a congênita, né, ou vertical, através das mães que passam para os filhos, no caso. Isso vai depender da idade dessa mãe, se for normalmente em idades de 40, de 40 ou mais, que vai ter maiormente no caso, essa sífilis congênita. E normalmente esses casos eles não apresentaram o acompanhamento pré-natal. É uma coisa importante que tem que ser feito. E nenhum parceiro foi tratado também, tá? Então são várias coisas. E normalmente a cor desses pacientes que têm essa sífilis é cor parda, no caso, depois vem as brancas e as de raça pretas, né? No caso afrodescendentes. Total de óbitos de 1998 a 2015 foi de 1903 óbitos, principalmente na região do sudeste, que estão morrendo mais, tá? E a mortalidade, no caso, por cada 100 mil nascidos, ela aumenta bastante na região do norte, como do sudeste. Então você percebe que tem mudanças nos diferentes tipos de sífilis, tá, galera? O diagnóstico, tratamento e controle vai se dar os testes diagnósticos através do exame em campo escuro ou pesquisa direta no material colocado, através da lâmina, utilizando um corante. Os testes imunológicos também podem ser os tipos não treponêmicos, que é aquele que a gente estava falando, né? Do BDRL, e os treponêmicos, que já são utilizando o próprio material, no caso. E isso vai depender bastante de cada face, né? Na primária, aqueles que a gente estava falando, microscopia de campo escuro, métodos de coloração e testes treponêmicos para detecção de anticorpos. Na secundária, né? Na sífilis secundária, também microscopia de campo escuro e testes que detectem anticorpos entre treponêmicos ou não treponêmicos. Na terciária, testes treponêmicos e na congênita, testes treponêmicos e não treponêmicos, que detectam anticorpos não específicos. Porém, eles apresentam baixa sensibilidade. Então, pode ser um exame rápido de uma amostra de sangue, uma avaliação neurológica, raio-x, etc. O tratamento e controle se dá através de uma penicilina, que é a penicilina benzatínica, que isso vai se dar dependendo das doses. Obviamente a gente não vai entrar em detalhe nessa parte, mas para vocês souberem. Essa penicilina benzatínica, ela vai agir sobre a síntese da parede celular dessas bactérias, sabe? Aquela parte do envoltório. Então pensa, ela tem que ser muito forte. Porque se for na sífilis, que é uma bactéria gram-negativa e que é extremamente grossa, esse envoltório, né, da sua membrana, então pensa que é uma briga e tudo, né? Controle da doença, ela vai se dar através do tratamento farmacológico e uso de preservativos. Então, beleza, pessoal? Aqui a bibliografia. Não esqueçam que essa aula estará postada no SAF, para caso alguém tiver uma dúvida, esqueceu de anotar alguma coisa. Vocês podem assistir novamente no meu canal. E, sem mais do que falar, eu vejo vocês semana que vem, pessoal, tá? Abraços.